Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com uma live muito bacana, violência contra a mulher. É bem verdade que hoje também nós estamos aí comemorando o Dia da Consciência Negra. E é muito importante também, com certeza, nos conscientizarmos em relação a isso. É muito triste o racismo, é muito triste qualquer tipo de preconceito. E eu tô um pouquinho com a rinite atacada, mas eu creio de que essa live vai ser uma bênção. Estou aguardando a advogada entrar aqui na live para que a gente consiga colocá-la ao vivo também. Eu acho que nos dias de hoje é super importante. Ó, ela acabou de entrar. Deixa eu colocar ela aqui. Agora é só ela aguardar que aí ela vai aceitar minha solicitação. Acho que ela tá entrando. Oi, Boa noite, Simone! Doutora Simone! Tudo bem, graças a Deus. Eu tava falando pro pessoal aqui que eu estou um pouquinho com a rinite atacada desde ontem. Deixa eu acenar aqui para as pessoas. Que bacana, tem muita gente que entrou. Eu tô com a rinite um pouquinho atacada, mudança de tempo, uma poeirinha que a gente sente, aí o nariz já fica daquele jeito. E aí eu já tava espirrando várias vezes antes de entrar na live. Eu falei, ai meu Deus, logo agora. Agora não, não é eu nunca possível. acredito. É bem legal, né? É bem legal essa proposta. É sua primeira experiência, eu acredito, Muito com a bom, live. muito bom, eu Todo creio. mundo que eu estou trazendo, Simone, todo Hum. mundo está sendo a primeira experiência de fazer live. E é bem Nossa, bacana, que porque todo mundo legal. fica, nossa, que mundo é esse que a gente não imaginava? Mas na verdade a Cresceu pandemia muito trouxe isso. isso. A pandemia Sim, ela cresceu trouxe isso. bastante. É E isso é uma verdade. coisa boa, né? Uma coisa boa. Eu acho que foi Sim, uma coisa é muito algo boa. muito útil. E eu Muito útil. acredito que A gente só não pode deixar o contato de lado, porque o é contato é verdade. muito importante também, né? Então, Eu aprendi esses dias fazendo um curso que aqui a gente tem a interatividade, que é bacana, que conecta pessoas de vários lugares, mas o importante sempre vai ser a interação. A sim, interação é ao vivo e a cores, é a verdade. comunicação ao vivo e a cores, todos os outros adjetivos que a gente pode colocar, que é importante, o contato com Uhum. pessoas, sim, com certeza. O olho no olho, né, como disse. Ah, então, é verdade, com certeza, sem dúvida. Bom, Então, para te deixar um pouquinho informada do que a gente já falou bastante aqui em outras lives que eu fiz, nós falamos uhum, muito sobre empreendedorismo, principalmente feminino. A gente uhum, trouxe algumas mulheres que estão empreendendo, falaram aqui a Angélica, que mora em Sumaré, que começou uhum, diversas coisas, está numa coisa nova agora. Também trouxe a uhum. Andresa, da Nova Zelândia, tudo Nossa, pela que live. legal. Também teve uma amiga minha, a Mônica, que falou sobre a saúde emocional da mulher à luz da palavra de Deus. Uhum, Também teve a Vanessa, a psicóloga Vanessa, da Nova Zelândia também, que também falou sobre a saúde emocional da mulher. uhum. Não que eu esteja aqui levantando uma bandeira só voltada para mulheres, de forma alguma. Informação é sempre importante para todas as pessoas, independente, É de verdade. bebê até o mais velho. Mas Uhum, realmente eu acredito que as mulheres elas precisam estar muito munidas de informação, muito verdade. preparadas para enfrentar o dia a dia, a rotina, porque até conforme a última live que nós tivemos, que foi. Ah, também trouxe um professor, que foi meu professor, que falou sobre empreendedorismo, o professor André, foi muito Uhum, bacana também. E uhum. a gente aprendeu na última live com a doutora Vanessa que a mulher realmente ela é feita de forma diferente. Então, ou seja, a gente tem várias coisas que o homem não tem, do emocional principalmente, e a violência hoje está acontecendo com todos. Aconteceu algo muito triste ontem, eu acredito que foi no Rio Grande do Sul,
Duas pessoas que trabalhavam no mercado acabaram matando uma pessoa, um homem negro. Então, isso é muito triste. Então, também existe violência contra homens. A gente pensa que não, mas existe. Mas eu acredito que a pauta crescente, principalmente durante essa pandemia, né, Simone, foi contra as mulheres. Até, inclusive, na faculdade, uma colega minha fez um trabalho sobre isso, violência contra as mulheres. E a gente ficou muito abismado com as informações que a gente teve ali no trabalho dela, que a pandemia, infelizmente, isso cresceu muito, muito, muito. Então, quando eu pensei nesse tema, eu achei muito apropriado trazer uma advogada, uma pessoa que está nesse meio, mulher, que convive né? com isso. Mulher, para ter esse olhar feminino mesmo. E para que as pessoas estejam munidas dessas informações, para que as pessoas consigam entender de fato o que é isso. Não só existe violência também no casamento, foi o que a gente estava até conversando um pouquinho, né, durante a semana. Existem várias violências que acontecem e a gente não se dá conta. E foi engraçado, já vou te passar a palavra, mas foi engraçado que essa semana eu comecei a meditar um pouco sobre o assunto e eu me lembrei, assim, de alguns episódios, conversando com colegas minhas do trabalho, eu falei, gente, isso é assédio, e eu não tinha entendido que isso era assédio, eu vivi isso alguns anos atrás. Não o sexual, mas o moral dentro de empresa. Então, assim, a gente não imagina que às vezes vai acontecer com a gente, mas acontece. Mas eu acredito que é muito importante esse tema. E aí, boa sorte, eu acredito que Deus vai te abençoar e você vai trazer bastante informações pra gente. Tá com você. Aí você se apresenta também, tá bom? Não deixa de ser um diálogo também, né? Até quem quiser estar fazendo pergunta e quiser interagir com a gente, isso é importante, né? Muito. Porque aproveita agora para fazer a pergunta. Eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi muito, porque a gente tem uma vivência, né? Não só na questão pessoal, mas na questão profissional. E, nossa, Deus está estudando um pouco mais para poder estar vendo, passando para vocês. Eu aprendi demais, aprendi muito. Que bacana. Então, isso é bom a gente compartilhar e são várias vertentes, né, que nós vamos agora vamos aprender juntas, porque todos estamos aprendendo. E uma coisa muito... Eu quero agradecer também, viu? Agradecer essa oportunidade, né? Agradecer a Deus, né? Que eu sou cristã, você sabe. Amém. Agradecer a Deus por uma oportunidade, porque fica eternizado aqui, esse vídeo fica eternizado. E é muito importante que a gente pode olhar, a gente pode ver direitinho, rever. E eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, a você, parabenizar você por essa iniciativa, viu? Que Deus continue te usando. Amém. E é muito bom, é muito bom, é muito bom a gente poder estar instruindo pessoas naquilo que a gente entende um pouquinho, né? Então, isso, eu queria começar a falar alguma coisinha porque nós vamos falar sobre um tema que é violência, né? O tema central é acerca da violência. E falar um pouco do inverso dela, que é a paz. Né? Então, falar um pouquinho sobre a paz no seguinte sentido, no sentido de que é a paz, que a verdadeira paz nós sabemos que é a paz que Deus pode nos dar. Porque o mundo, ele tem uma falsa paz. Uma falsa paz. Tanto que, eu vou compartilhar com vocês a questão dos números da violência contra a mulher. Então, são números assustadores. Então, não é essa paz que muitas vezes o povo diz, não, tá tudo em paz. Não tá em paz. É uma falsa paz. Né? Então, a paz, eu peguei um conceito de paz, que o que significa que é relação entre pessoas que não estão em conflito, né? A ausência de problemas e principalmente a ausência de violência. Então, o que acontece? A gente pode pensar em paz, não estamos em guerra, mas é uma falsa paz que está aí, porque são muitos os casos de violência que todos passam e estão passando. Então, que nós possamos buscar a verdadeira paz, né? Deixa para falar um pouquinho de Deus, de Jesus, que na verdade é só em Jesus que há a verdadeira paz, né, Uri? Então é isso. Verdade. Mas, né? Então, o que está aí é uma falsa paz.
Mas o que que acontece? Eu busquei primeiro, para a gente não fugir muito daquilo que pode ficar muito espalhado, eu procurei deixar em tópicos, para a gente poder ir conversando. Então, eu procurei primeiro os dados, né, com relação à questão da violência contra a mulher. Como você falou, não é só dentro do casamento, jamais. A violência contra a mulher, ela acontece em vários pontos, e inclusive a gente vai falar um pouquinho do histórico, porque às vezes a gente fica pensando assim, puxa, mas por que contra a mulher? Por que a mulher? Então eu fui buscar Simone, também... acho que a sua internet, ela tá oscilando um pouquinho, porque tá como se estivesse falhando, até a imagem e a sua voz. Meu Deus. Deixa eu vou tentar tirar do Wi-Fi. Ela tava perfeita. Eu acho que às vezes é só uma posição, né? Calma aí, gente, que ela tá só ajustando ali a internet dela. Mas, ó, façam perguntas, aproveitem aí esse momento. Agora sim, agora ficou ótimo. Eu tirei do Wi-Fi, coloquei no 4G, tá? Tá bom. Então, o que que acontece? Eu procurei ver os números da violência, porque aqui a gente está para se instruir, né? Sim, os números da violência contra a mulher, depois um pouquinho do histórico. E aí a gente vai conversando e vai, né, dialogando, até querendo fazer alguma consideração também, é legal. E, para nossa surpresa, o Brasil ele tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Pensa, é muito alto, né? É a 5ª. O Brasil é o 5º país que tem a maior taxa de mortes, de agressões das mulheres. Né? Então, olha só, são 536 mulheres agredidas no Brasil a cada hora. Pensa. A cada hora, não é no dia. Cada hora. 536 mulheres. São dados mesmo, dados confirmados, tudo. Muitas são vítimas dos companheiros. Isso aí, sem dúvida, quem está mais próximo da mulher é que acaba agredindo mais. É chato isso, né? Entendeu? E por que isso é tão reiterado, Auri? Que a gente vai até ver sobre uma lei que está tramitando há 7 anos lá no Senado e não vai. Pela dependência econômica, pela dependência, muitas vezes, do homem, ela se mantém naquele abuso, ela se mantém naquela violência, porque ela tem os filhos, porque ela não tem condições financeiras para poder está deixando aquele abusador, aquela pessoa que abusa, ou um pai, enfim, porque às vezes não é só o marido, né? Sim. É o pai, é o marido da mãe, e às vezes um irmão. Então, não quer dizer que seja só o marido. Então, assim, elas não conseguem se livrar desse ciclo, por quê? Por causa dessa dependência, né? Então, só para você ver, são 13 mulheres que morrem todos os dias, os dias. É muito alto, né? E cerca de 40% acontecem dentro de casa, como eu já te falei, né? Então, assim, são coisas que são muito ruins. Aqui eu tenho uma estatística de 180 estupros por dia no Brasil. Você pode dizer assim, nossa, sim, como que pode isso? Mas e a maioria menor de 13 anos. Nós sabemos que na verdade, muito acontece ali no Nordeste, né? Eu já ouvi alguns casos de caminhoneiros, de meninas que são abusadas, porque abaixo de 13 anos é estupro, Aurim. Entende? Claro. Pedofilia total. Inclusive mudou a legislação, tá? Até para informar vocês que mudou a legislação só de passar a mão no seio, passar a mão no bumbum. Sim. Não precisa ter penetração. Foi abaixo de 13 anos, é estupro. É estupro. Eu escuto muito eles falarem assim, que o fato de você se sentir constrangida já é um assédio. Já é um estupro, já é algo assim, crime, é um crime, né? Literalmente. Isso, para abaixo de 13 anos é estupro. É estupro, qualquer tipo de pegação, não pode. Então, assim, nesse ponto a lei, ela tem se tornado um pouco mais rígida, né? Muito mais forte. E só falta a questão da fiscalização, porque a lei existe, mas a gente sabe que muitas vezes o acesso a ela fica difícil, né? Então, cada isso. Então, depois nós vamos informar no final
como que a gente pode estar ajudando essas pessoas. Eu acho interessante essas mulheres, né? Porque muitas vezes elas não sabem como podem ser ajudadas. E a gente tem alguns canais aqui para poder estar informando como ajudar essas mulheres. Então, na verdade, esses dados, eles são terríveis, não são? Você pensa, 180 estupros por dia. Muito triste. Literalmente muito triste. Muito triste. Então, realmente assustador, é um tema muito... na verdade. É um número assustador, porque você falou, Simone, agora sobre que a lei existe e as pessoas geralmente não têm acesso à lei, elas não têm essa informação, elas não sabem... eu mesma, assim, eu posso até colocar aqui como pauta isso. Lá atrás, por falta de informação e maturidade, eu já falei assim, mas tá assim porque quer. Não. Só que hoje, quando eu vejo assim, que eu comecei a ver que não é bem assim. Tem pessoas, às vezes, que elas são leigas. Então, elas vivem debaixo dessa violência sem saber. Muitas vezes, como eu falei, o meu caso, não entende que aquilo é uma violência, acho que é natural, faz parte. E outras coisas, além de não entender aquilo como uma violência, ou entende numa outra situação, não sabe a quem recorrer, de que forma recorrer. A mídia atrapalha ao mesmo tempo que ajuda, ela atrapalha, porque às vezes as pessoas... tudo isso. Então, elas ficam desacreditadas, né? Sim. E aquilo que eu te falei, são vários fatores. Se nós formos pensar com relação à questão da dependência econômica, o que é muito forte, né? Muito forte a dependência econômica, tipo assim, é muito determinante, né? Porque hoje as coisas não são fáceis, né? Então, as mulheres que são abusadas, e aí eu não te falo na questão nem física, né? A questão física já é o fim, né? É o fim. Mas a questão de mulheres abusadas psicologicamente, entende? E tem que ficar naquela situação por causa de outras situações. Então, os dados são alarmantes, é uma coisa que é muito pertinente, nós estamos falando sobre isso, para que a gente venha ajudar mulheres, né, a conscientizar e mudar a sua vida, né? E isso que é importante. E eu trouxe o histórico, porque eu fiquei pensando assim, que a gente tem essa veia, porque você é guerreira. Eu entendo que a maioria das mulheres hoje que estão assistindo, que vão assistir, são mulheres guerreiras, mulheres que trabalham, mulheres que muitas vezes são divorciadas e criam seus filhos sozinha. Então, quer dizer, são mulheres que estão se posicionando numa cabeça, né? Porque, em tese, deveria ser partilhado isso, mas tem mulheres que assumem a posição e muitas estão assistindo, que é a maioria. Então eu fiquei pensando assim, poxa, a gente é tão forte e ao mesmo tempo, como você falou, a gente é tão frágil. Eu me considero frágil, né? Quando eu pego na estrutura de um homem, assim, eu vejo que a minha estrutura não é igual a dele. Ainda que existam as feministas que queiram dizer, não, a gente é igual. A gente não é igual, né? Não vamos polemizar isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que vai dizer, não, qual a diferença? Mas, assim, a nossa estrutura, ela é... Não, e geneticamente, a doutora Vanessa, na outra live, ela falou exatamente sobre isso. A nossa cabeça, o neurônio é diferente do homem. Geneticamente, nós somos criadas diferente. Então, nós somos, sim. Claro que nós somos guerreiras, mas nós temos particularidades que se a gente não se cuidar... Com certeza. Então eu fiquei me questionando, e talvez seja o questionamento de muitas mulheres, dizendo assim, mas poxa, por que nós sofremos tanto isso? Então, o que nós estamos lutando hoje contra um passado, que esse passado existiu, esse passado ele não pode ser negado. Como o quê? Que, na verdade, as sociedades no passado, era muito raro a mulher ser matriarcal. Ser uma sociedade matriarcal era raro, entendeu? Na verdade, a liderança sempre do mundo foi na forma de homens. Foi homens que lideraram. Então, quando a gente pensa assim, que a sociedade patriarcal, né, tem até uma cientista que ela falou que essa sociedade patriarcal, ela lembra até o sistema do escravismo também, que é
né? Por quê? Porque o homem, por ser o dono, por ser o senhor, por ter o poder econômico, por ser o cabeça, o que aconteceu com a mulher? A mulher foi extinta, assim, foi colocada como um patrimônio, a mulher foi colocada como um objeto. Literalmente. Então, ó, há muito tempo, acho que na época das cavernas, que o homem saía para caçar, a mulher ficava em casa, aquela mulher apagada, porque era o homem que era o cara. Então, o que acontece? Tudo isso fez com que a gente fosse minimizada. E é por isso que a gente tanto padeceu, porque nós padecemos muito, né? Então, eu digo assim, então é uma questão muito cultural, né? Que fez com que a gente fosse diminuída, entendeu, Aurim? Isso é terrível, né? A gente via que... Desde a época de Jesus isso já acontece, né? O próprio Jesus teve que intervir ali em algumas situações, como, por exemplo, daquela mulher que estão acusando ela, ele fala, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E todos saem porque todo mundo ali tinha. Então, assim, até na época de Jesus ele enfrentou isso. Essa cultura realmente de que só o homem que tinha voz, só o homem que podia tudo, né? Sim. Então nesse momento em que foi instituída a maioria da sociedade patriarcal, o homem ele foi exaltado e a mulher ela foi colocada como algo simplesmente para uso do homem, entende? Então a violência já começava aí, né? Já começou ali, desde lá no início, a violência contra a mulher já viu. E aí, como ele tinha esse poder nas mãos, né, que era proprietário de terras, era aquela coisa toda, então a mulher sempre foi colocada como um nada, né? Então, a gente como mulher sempre foi reprimida, sempre foi abusada, né? Olha, eu lembro que na antiguidade a mulher era feita para servir o homem sexualmente, a mulher não podia se negar para o homem, porque ela estava ali para servir ele. Pensa, é um negócio muito horrível. Então, quando foi que a gente realmente começou a melhorar, quando que a gente começou a levantar a nossa estima, quando foi na época que foram urbanizando as cidades. Né? Isso eu estou te falando do histórico, que é importante para a gente entender por que eles sabiam coisas. Né? Então, eu tenho os dados aqui, olha, até 1827, mulher não podia frequentar a escola básica. Olha aí. 1879, mulher não podia ingressar no ensino superior. Você vê, 1879. 1932, elas não podiam nem votar. Já vemos, já em 1900. Não tinha mulher nem de votar. Né? 62, mulheres casadas precisavam de autorização do marido para viajar, abrir conta, ter comércio. Pensa, em 1972? Precisava de autorização para receber. A gente está falando aí de 50 anos, né? Menos até, um pouquinho, né? Fala pra mim. E o mais interessante é que eu tive um caso aqui no escritório, que eu estou entrando com uma uso capião, em que eu preciso citar uma mulher que era o casal e ela não tem CPF. Eu falei, gente, ela já é falecida, né? Ela já é falecida, que ela é de 61, por aí. Já é falecida. E eu estou tentando citar, né? Porque precisa, a gente, até para edital demora um pouco, então a gente tem que tentar citar. A gente sabe que está morta e tal, tem que tentar. E ela, o CPF era dos dois, na escritura. Tava o CPF do marido dos dois, ambos com o CPF, número tal. Eu falei, gente, eu fiquei passada. Eu digo, gente, como que pode, né? Então, verdade. Até 83, a gente era impedida de praticar esporte, considerado masculino como futebol. 83, Aurinho. Então, pouquíssimo tempo. A gente não está falando de 100 anos, né? Pouquíssimo tempo. E aí, quando foi na Constituição de 88, foi que a questão da violência passou a ser considerada. Graças a Deus, com a Constituição nova, de 88. Então, na década de 80, já começou as mulheres a buscarem os direitos, né? Em 85 que foi criada a primeira delegacia da mulher, em 85, olha só. Sim. E aqui em São Paulo, foi a primeira, né? E uma grande vitória foi a Lei Maria da Penha, que a gente vai estar falando, né? Que ela descreveu bem
aquilo que a gente precisava, a gente como mulher, né? Então, você vê, ela foi sancionada em 2006, então vamos ver aqui, 14 anos, né? 2020, 14 anos, né? 2006 sim, que ela foi sancionada. Então, foi que... Também, né, algo bem recente ainda. Muito recente, 2006, muito recente. Né? Então, a mulher ela foi limitada muito no ambiente doméstico, né? Infelizmente, eu tive, por exemplo, um pastor que eu fui numa igreja há um ano atrás, e ele abriu a boca, idoso, né? Abriu a boca e dizia que a gente servia para pilotar fogão, pensa, pilotar fogão, sabe esse papo? Horrível, muito horrível, fala. E é tão horrível que a gente vê que tem homens que se saem muito melhor pilotando fogão do que uma mulher. Então, assim, é horrível mesmo a fala. Ai, menina. Então é isso. Então, na verdade, a gente era enxergada como uma propriedade do homem, como, né, não tinha personalidade própria. E graças a Deus que as coisas mudaram, né? O que acontece? Algo muito importante que a gente tem que ver, que eu coloquei aqui, é acerca dos tipos de violência, né? Porque muitas vezes quem está ouvindo a gente quer saber quais são os tipos de violência contra a mulher. Então, nós temos... Onde é que foi configurado esses tipos de violência? Na Lei Maria da Penha. Quem conhece a Lei da Maria da Penha? A Maria da Penha, ela foi muito machucada pelo ex-marido dela, né? A história dela é muito triste, né? E ela ficou paraplégica, né? Não sei se você conhece a história dela. Ela ficou paraplégica de tanta que foi a violência que ela sofreu, né? E, na verdade, ela só conseguiu punir o ex-marido dela depois de 16 anos. Pensa. Meu Deus. Depois de 16 anos. Cruel, muito cruel. Muito cruel. Então, na verdade, mas ela não desistiu, né? Ela não desistiu, ela prosseguiu com o intuito dela. Isso foi muito louvável, porque, na verdade, ela não desistiu, né, do intuito dela e ela conseguiu e beneficiou muitas mulheres. Então, os tipos de violência contra a mulher, como você falou, a violência física, que é a mais notória é a física, né? A gente sabe que é a física. Sim. A psicológica também, né? Como, por exemplo, um constrangimento, uma humilhação, uma ridicularização, isolamento, perseguição, chantagem, né? A violência sexual também, né? Que a gente sabe que limita a mulher na vontade dela. A patrimonial e a moral. Então, nós temos aqui 5 tipos de violência, né? Violência física, psicológica, sexual e patrimonial e moral. Então, qualquer tipo de violência que a mulher ela sofra, ela tem essa proteção especial. E o que seria essa proteção especial? Primeiro, é interessante definir que na verdade, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher no sentido por ela ser mulher. Tá ruim aí? Tá ruim aí a tua rinite? Desculpa, perdão, viu, gente? Então, né? Então, na verdade, precisa definir bem isso, que não é, por ser mulher já tem... Não, é com relação à questão da mulher. É o que a gente muitas vezes discute com relação ao homossexual, né? Que o homossexual ele pode praticar qualquer tipo de crime, como ele pode sofrer também qualquer tipo de crime, só que se for em virtude da opção sexual, aí se enquadra em outra tipificação. Então, essa é a diferença. Então, não é porque a mulher ela vai receber alguma coisa, algum tipo de crime vai acontecer com ela, e aquele crime vai ser sempre privilegiado, porque ela é mulher. Não, é por causa do gênero mulher. Se isso for configurado pelo gênero, por ela ser, né? E aí sim tem toda uma penalidade extra, né?
Mas Então, isso foi acho que eu posso dizer, isso foi formatado dessa forma pela crescente, pela onda crescente de violência, Simone? Então, o que eu vejo? Ó, tem uma pergunta aqui. A violência verbal. Eu vejo que a violência verbal, viu? Ilma. Isso, eu vejo que está dentro da violência psicológica, porque violência psicológica é constrangimento, humilhação, ridicularização, né, isolamento, perseguição. Então, quer dizer, violência verbal está incluída nessa psicológica, porque a violência verbal ela não vai tocar no teu corpo, mas ela vai tocar aqui na tua cabeça. Então, ela vai te provocar esses sentimentos de humilhação, constrangimento, isolamento, perseguição. Então, assim, é uma violência, a violência verbal é a violência psicológica que a gente está falando, e que muitas vezes, viu, Auri, ela está num nível tão alto, porque muitas vezes é velado. Às vezes a mulher, ela se acostuma com aquele tratamento horrível. Sim, ela acha que é normal, ela fala, é normal. Existem alguns casos, assim, eu pesquisei, de pessoas que falaram assim que para elas era tão normal viver essa violência que elas só repararam que isso estava errado quando elas repararam no tratamento de um esposo de amigas. Que ela falava, mas espera aí, o esposo da minha amiga está, sei lá... Esse é um dos diagnósticos que a gente vai falar lá no final, de como ajudar... desculpa, eu tô adiantando tudo, né? Não, mas um dos diagnósticos é esse aí, porque infelizmente nós somos adaptáveis. E a gente se adapta a coisa ruim, não, pelo amor de Deus, a gente não pode se adaptar a coisa ruim. Verdade. Né? Então é isso aí. E aí você me perguntou por que teve esse aumento. Sabe o que eu vejo, Auri? Eu até quero que as pessoas que estão assistindo interajam com a gente. Que eu vi assim, com a questão da ascensão da mulher na esfera profissional, na esfera pessoal, sentimental, o que aconteceu? Isso causou um embate, sabe? Ainda que eu entenda que o homem, ele admira uma mulher que se posiciona, uma mulher que realmente está ali, batalhando honestamente, tudo, ao mesmo tempo foi um embate. Então, eu vejo que com esse embate, a mulher, ela muitas vezes não soube e se confrontou, e essa adaptação não está sendo fácil. Então, eu vejo que esse aumento foi esses embates, sabe? De confronto. E como a gente é mais frágil, né? Porque quando uma mulher vai ser estuprada, quem segura o cara? Quem segura, Auri? A força. Gente tem força. Tem mulheres que são exceção. E mete a porrada e vai. Mas é exceção. Né? Mas tem até um filme, eu não lembro agora o nome do filme, mas é um filme bem antigo da Jennifer Lopez, que eu esqueci agora o nome do filme, mas ela apanha, ela sofre várias violências psicológicas também, e aí ela foge e ela aprende a lutar para quando voltar a se vingar. Não estou ensinando vocês a fazerem isso, viu, gente? Por favor. O que eu estou dizendo é que o filme, ele mostra isso. No começo ela não tinha como lutar com ele, porque não tem força, não tem habilidade, né? Como o homem tem. Exatamente. Então eu vejo que como a mulher ela se posicionou, o homem não pegou isso bem. E a mulher muitas vezes se perdeu, às vezes na hora de se posicionar, né? Porque são pessoas diferentes, são cabeças diferentes. Você sabe, a cabeça do homem é uma, da mulher é outra. O homem funciona de uma forma, a mulher funciona de outra. Então, eu vejo, Auri, que foi toda essa questão de posicionamento. Você vê que a maioria do feminicídio que acontece, você pode ver, eu não gosto de assistir da Atena, nem nada desses canais, porque eu fico angustiada, porque é muita desgraça, né? Mas se você for ver a questão do homem, quando mata uma mulher, ele mata porque ele não aceita que ela vive sem ele. Então, tipo, não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Né? Então, verdade. É essa questão. Então, quer dizer, aí o que acontece? O que ele faz? Vai lá e mata. Entendeu? Esse confronto, o homem muitas vezes não aceita, não administra, né?
Também porque eu vejo que é tudo por causa desse histórico, dessa sociedade machista, no sentido patriarcal, no sentido de que o homem, por ser o provedor, no homem, por ser o senhor, ele podia mandar, ele podia fazer, parece que está enraizado no sangue do homem. Dominando, né, no caso. Ele é como se a mulher fosse realmente, como você falou, no histórico, no contexto histórico. Se apropria como se fosse uma terra, não como um ser humano, né? Exatamente, como uma propriedade, como uma coisa, que não é bem assim. Então, a gente tem esses 5 tipos de violência, né, que a mulher pode sofrer pelo fato dela ser mulher, né? E a violência moral também, que ela estava falando sobre palavras, né, a nossa ouvinte aí, ela estava falando sobre palavras, violência moral também, né, qualquer ação que configure calúnia, injúria ou difamação. Então, na verdade, a violência, ela comporta todos esses aspectos e não somente a violência doméstica. A violência doméstica, ela é um tipo de violência. Ela é um tipo né? Mas são várias violências cometidas no trabalho, na família, fora, seja com pai, com mãe, com tios, né? Então, são vários tipos de violência. Então, nós temos o assédio, a violência doméstica, o estupro, o feminicídio e a violência obstétrica. Violência obstétrica é bem legal de falar, eu estava pesquisando aqui, e que eu já ouvi muitos casos que nós vamos falar. Eu fiquei muito feliz de saber que o Brasil, ele é uma referência mundial com relação à proteção da mulher também. Ai, assim como os casos são muito terríveis, ele se tornou referência mundial justamente com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha... Repete, por favor, Simone, como outras pessoas que entraram, repete, por favor, aquele número assustador, antes de você falar essa parte boa. Peraí, fala de quantas mulheres que... o número que você nos passou no comecinho da live, 536 mulheres são violentadas a cada hora, são agredidas. 536 mulheres são agredidas no Brasil, tá? A cada hora. A cada hora. Estupradas, tem 13 mulheres à morte e 180 estupros. 180 estupros por dia, tá? Aí a gente aqui não coloca, não diz quais são os tipos de estupro, se é aquele estupro com mulheres acima de 13 anos ou abaixo. Porque abaixo, foi abaixo já é estupro, eu te falo. É o que eu já te falei, né? Agora, pensa, é muito alto. 536 mulheres são agredidas no Brasil. Ô, Auri, pensa, nessa horinha que a gente está falando, mulher está sendo agredida. Seja dentro do seu lar, seja num trabalho, mulher está sendo agredida. Né? E aí eu não digo que é uma agressão como poderia um homem sofrer. Não, a mulher ela está sendo agredida, né? Porque não está sendo respeitado os direitos dela. Então isso é muito forte, é muito forte. Infelizmente, nós sabemos, é chato falar isso, mas nós sabemos que muitas pessoas vivem de aparência. Na frente das pessoas é uma coisa e fora da vida, né, da vida pública, é outra totalmente diferente, né? Então, esses dados aqui, aí dá para você dizer, não, realmente eu acredito que deve ser mesmo, porque é muito notório essa questão da aparência. Mas, enfim. Então, o Brasil, ele é referência, com tudo, ele é referência com a Lei Maria da Penha, por causa das penas que foram, né, colocadas. Mas, olha, aí o que aconteceu? Acontecia uma coisa muito chata, né? Mesmo com a Lei da Maria da Penha, o tipo de ação que era proposta era uma ação que dependia da vontade da mulher. Por exemplo, ela era espancada, ou ela era agredida, ela chegava na delegacia e dizia, olha, eu quero fazer um BO contra o meu pai, eu quero fazer um BO contra o meu companheiro. E aí, o que acontece? Ela fazia aquele BO e aquele BO era engavetado. Ela tinha que pegar e representar. O que acontecia? Ela chegava em casa, né? Aí fazia as pazes, pelas questões econômicas, pelas questões emocionais, que a gente vai falar no final, assim, como ajudar, né?
pelas questões emocionais, questões econômicas, questão dos filhos, questão da família, aí chegava e fazia o quê? Não vou deixar quieto. Sim, Quer dizer, sim. Não fazia nada. Então, isso era um problema muito chato. Eu vejo que era muito chato, porque você, na verdade, provocava o judiciário, na verdade, você ia lá e dava um trabalho e tudo. Eu vou contar uma experiência minha que eu tive, que foi muito chato, assim, mas eu vou contar, vou até contar aqui. Que eu tive uma experiência muitos anos atrás, antes de casar, né, com o Eduardo. Sim. E quando eu cheguei na delegacia, a delegada falou assim para mim, ela disse, poxa, eu fui lá com a minha mãe, ela disse assim, poxa, você tá dando toda essa, olha a sua tristeza que você tá causando na sua mãe, é o que você estava falando com relação à impunidade, que muitas vezes a mulher não procura. Olha o que você está fazendo, esse desgosto para sua mãe. E amanhã você já está na cama com ele de novo? Desculpa falar, você já está de bem com ele de novo? Eu falei, não, eu não vou estar de bem. Entendeu? Mas por quê? Por causa desse posicionamento. Por quê, Auri? Eu vou te falar. Somente 10 de maio de 2017, pensa, Auri, 3 anos atrás, foi que mudou esse posicionamento. A partir de maio de 2017, o Superior Tribunal de Justiça, ele colocou que os crimes de lesão corporal cometidos dentro da Lei Maria da Penha de competência, de ação incondicionada. O que significa isso? Ela anda sozinha. Se você for fazer um boletim de ocorrência... Isso é muito bacana. Contra o teu pai, aquele boletim não vai para a gaveta. Aquele boletim de ocorrência, ele vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai denunciar. Então, mas você pensa, 3 anos atrás, Auri, quer dizer, antes disso, era essa bagunça. Tipo, a mulher, ela dava entrada no boletim de ocorrência, depois ela fazia as pazes com o companheiro dela, e aquele boletim. Então, ou o marido ameaçava, olha, se você não tirar, vou te matar. Sim. Hoje não. Então, teve essa coisa muito boa de proteção que eu vejo, que agora o Ministério Público, ele é obrigado, teve um boletim de ocorrência, agressão física contra a mulher, vai prosseguir até uma ação penal, vai até o fim. Então, isso foi uma grande conquista, que ajuda muito, porque não depende mais da mulher isso. Né? Ela foi agredida, deu entrada no boletim. E isso realmente é algo que acontece muito. Eu não sei em números, mas eu acredito que a cada 10 mulheres, talvez 8 desistam depois de dar essa continuidade. É ótimo mesmo, Elaine. É ótimo isso. Né? Porque, olha, é ótimo, porque muitas vezes a mulher ela não tem força. Ela não tem força. Então o Estado agora deu essa força para ela. Né? Verdade. Nossa, é muito bom com relação a isso. E também a questão de que, mais outra coisa, e é até bom para os homens que estão assistindo também, porque até podem falar para os seus companheiros, seus amigos, né? Isso é importante também, que agora o crime contra a mulher também é um crime hediondo, ou seja, inafiançável, já foi colocado como hediondo, isso 2015, tá? Olha como não é muito longo. Não. Tô te falando, não é fácil, é uma luta muito grande. Então, o que acontece? 2015 foi que foi colocado como um crime hediondo. Entende? Que não aceita nenhum tipo de fiança, não tem benefício nenhum. Então, quer dizer, é importante isso. E também veio, em 2015 também, veio a questão... A Elaine está fazendo uma questão aqui que eu vou já ver. Deixa eu só terminar aqui. O feminicídio, ele veio em 2015 também, esse nome, né? Que foi um agravante, né? No homicídio. Porque nós temos o tipo matar alguém, que é homicídio, e aí nós temos qualificadoras. Então, incluiu a morte de mulher por razão da condição do sexo dela, como feminicídio também na lei de 2015, quer dizer, 5 anos atrás, muito recente. Então, enrijeceu a coisa, né? A coisa ficou mais rígida. Então, isso é muito, muito bom, porque... Super importante.
Super importante, porque, na verdade, o abusador, o criminoso, ele teme. Ele teme. Ele teme que realmente ele vai fazer e que ele vai ter as sanções ali, né, para serem cumpridas contra a vida dele. Então, eu vejo que na verdade, essas leis vieram a ajudar a mulher, né? E também tem uma violência aqui que eu estudei, é uma violência bem interessante, porque eu já vi alguns casos, não sei se você já viu, que é a questão da violência obstétrica. Você já ouviu falar sobre essa violência? Já! Eu passei por isso. Eu passei com o meu primeiro filho. Eu lembro que eu estava sentindo dores, muito imatura ainda, tinha 22 anos. Já era adulta, mas assim, a gente ainda não tinha tanta experiência assim. E eu sentia muitas dores, inclusive agora, há poucos anos que eu descobri, porque cada pessoa é de um jeito. Então, por exemplo, o seu parto vai ser a sua experiência. E aí eu descobri que eu tenho uma sensibilidade à dor, ou seja, eu sinto mais dor do que outras pessoas. É do meu organismo isso. Mas eu me lembro que eu ouvi da enfermeira passando e falando assim, na hora de fazer, ela falou. Olha aí, gente, isso é uma violência. Isso é uma violência. Totalmente. Então, essa violência justamente há diversos tipos de agressão em mulheres gestantes. Seja no pré, no parto, pós-parto, no caso de aborto. Né? A Elaine está falando quando ela é coagida. Sim, ela era coagida a não representar contra o abusador, contra o violento. Então, ela era coagida, então ela deixava quieto. Agora não tem mais isso, Elaine. Não tem mais isso. Agora deu entrada no boletim de ocorrência, acabou, o Ministério Público está na mão dele. Então, prossegue até o final. Então, até ato de negligência, viu, Aurinho? Assédio moral, físico, abuso com relação à gestante. Então, por exemplo, empurra a barriga da gestante, manda ela parar de gritar, sabe? São tipo de violências que é a violência obstétrica que é totalmente condenada. Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, totalmente pertinente para isso. Sim. Então, é muito, muito boa a justiça brasileira com relação à proteção, né? E aqui eu digo que a gente não pode desistir, né? Lógico que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho, que o nosso tempo já está acabando, viu? Porque se é uma hora de live, passou muito rápido. Passa muito rápido. Passa mesmo, o que você falou. Então, na verdade, é muito importante que a gente não venha desistir, porque nós sabemos que a questão de delegacias, a questão do acesso, não é fácil, mas funciona porque a lei está disponibilizada ali para você usar, né? E aqui tem uma pergunta, não sei se você está vendo aí, Auri. É da Elaine, ela fala assim, e a ordem de restrição e distanciamento? É assim que se fala? Isso, na verdade é manter a distância, né? Isso tudo é uma proteção fantástica, não é algo que resolve. Eu estava lendo sobre isso, viu, Elaine? Não é algo que resolve o problema. Tipo, afastar o cônjuge, o abusador do lar ou de perto da vítima. Não resolve muitas vezes, mas ajuda muito. Né? Quando realmente há esse indício, o delegado mesmo, ele já pode colocar aqui que o abusador, o agressor, ele tem que se manter distante, é uma ordem de distanciamento da vítima, e isso eu acho um procedimento muito bom, né? Então, vale a pena buscar, vale a pena você procurar, realmente vale a pena. Eu não sei se foi você, não sei se foi no teu Insta que eu vi, aquela questão do sinal, não sei, que postou, eu não sei. Eu vi no sinal na mão? Ah, olha só, eu que fiz, ó. Eu não postei não, mas eu fiz. Esse aqui, eu fiz justamente pensando na nossa live. Na verdade, eles pedem para fazer no batom vermelho. É que eu não tinha vermelho. E aí eu fiz no vinho. Mas é um sinal, na verdade, se usava muito, Simone,
A bolinha, somente a bolinha já era um pedido de socorro. Mas durante a pandemia, que houve essa crescente massa de feminicídios, de violência contra a mulher, eles fizeram esse novo sinal, que é um X na mão. Então, ele já serve como pedido de socorro. Como a gente viu alguns casos, até por vídeos de Facebook e Instagram, tem um que é muito forte. Ela vai entrar numa reunião no trabalho, a mulher. Então, tá a chefe e mais... Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Está a chefe e mais 4 pessoas que trabalham juntos, que fazem parte daquela equipe. E a chefe percebe que ela tá estranha, que tá acontecendo alguma coisa. E o companheiro dela tá atrás, fazendo as coisas, ou seja, em cima, vigiando ela para ver se ela vai falar. E aí, quando ela percebe isso, ela faz uma ligação fingindo ser alguém que tá esperando ele lá embaixo. E aí ele desce, aí é quando ela fala, corre que ele não vai mais te agredir. Ela socorre aquela mulher durante a reunião de trabalho. Então, esse é o sinal. Com certeza. Então, esse é o sinal, e tem aquele que, se você não tem batom, não tem nada, você pode fazer assim também, né? Também, é verdade. Discretamente você fazer também, quando estiver falando, porque às vezes o agressor tá perto. Às vezes o agressor tá perto, o agressor tá agredindo, né? Tá na hora que tá agredindo, você liga para uma amiga, você liga, e na hora ele tá agredindo ela. Então, ela no sinal, ela pode também identificar. Então, vale a pena sim ir na delegacia. Tem essa medida protetiva, chama medida protetiva, que essa medida protetiva vai dizer que não pode chegar perto da vítima, né, no caso da mulher, e sob pena de cadeia. E é cadeia mesmo, viu? É cadeia. Literalmente. É cadeia mesmo, fica na cadeia. Então, quer dizer, e para tirar a menina, eu não trabalho muito no crime, mas para você tirar alguém da cadeia não é assim, não é fácil. Então, eles sabem que os homens saibam disso também, que é cadeia, né? Então, é muito importante fazer isso mesmo. Se precisar de uma protetiva, vamos para uma protetiva para proteger a tua integridade física, psicológica, intelectual, sentimental, enfim. Sim. Aí eu vi aqui, com relação à questão dessa lei, que infelizmente está há muitos anos parada ali no Senado, mas é para justamente dar um apoio para mulheres pelo período, por exemplo, é como se fosse um auxílio emergencial, sabe? Mulheres que foram agredidas e que foram obrigadas a serem afastadas do marido por causa que ele é abusador, ele é agressor, elas teriam essa proteção financeira de um salário mínimo, enfim, enquanto elas se recuperam, né? Porque você tem filhos, você não tem trabalho, ou o trabalho é só uma faxina, alguma coisa, então seria um auxílio para que pudesse, porque a dependência financeira do abusador, ela é muito forte, Aurita. Eu andei lendo que essa mulher, ela pensa muito na questão financeira. Não por ela ser mesquinha, não isso, mas porque realmente ela depende muitas vezes. Aí a gente vai lá para aquela sociedade lá atrás, que o homem é que bancava, que o homem é que fazia, que o homem... Hoje, raros os casos de mulheres que são somente do lar, mas ainda tem muitas mulheres que são do lar. E elas dependem dessa pessoa que abusa dia e noite, né? Então, basicamente é isso. No mais, gente, eu também vi com relação à questão, Auri, das consequências do abuso. Até mesmo para que você que está assistindo possa olhar, sim, Elaine, é medida protetiva, isso. Mas a medida protetiva é que vai estabelecer o distanciamento, tá? Então, essa consequência, e até para você olhar para você e dizer assim, puxa vida, como que está o meu relacionamento, né? Porque uma pesquisa realizada no âmbito dessa área da saúde, né, que aponta que as principais consequências sofridas, olha, sentimento de aniquilação, tristeza, desânimo, solidão, estresse, baixa autoestima, incapacidade, impotência, ódio, inutilidade. Olha, entre essas doenças que são desenvolvidas estão a obesidade, síndrome, gastrite, doença inflamatória imunológica,
mutilações, fraturas. Eu fiquei até pensando, digo, meu Deus, fraturas e lesões, e mudanças comportamentais, que é o principal, né? Insegurança no trabalho, dificuldades no relacionamento familiar, dificuldades sexuais e obstétricas, desenvolvimento do hábito de fumar e maior propensão a acidentes. Então, foi o que eu coloquei no post que eu fiz, que as consequências da violência contra a mulher, ela é multidimensão. Nossa, né? Muita coisa. Afeta a familiar, mercado de trabalho e até a saúde pública, porque uma mulher que sofre agressão no seu lar, no seu trabalho, enfim, o que vai acontecer? Vai dar problema para o poder público de saúde, sobrecarregar os postos de saúde, enfim, é problema para todo lado, né? E por fim, Auri, eu vi a questão de como que a gente pode estar ajudando essas mulheres, né? Eu acho interessante estar colocando isso, de como ajudar. Primeiro, uma coisa muito legal, isso é uma coisa que a gente já pratica na nossa questão espiritual, que é não julgar. Não julgar. Verdade. A gente não pode julgar porque, na verdade, cada um sabe como que está a sua situação, né? Como diz o ditado, onde o calo aperta. Onde o calo aperta, porque eu não posso tirar a minha relação familiar e conjugal com a sua, porque a sua você vive uma realidade. Eu vivo uma outra realidade, né? Então, são coisas irreversíveis que podem causar por causa desse abuso. Isso que a Elaine está falando aqui, que pode causar traumas irreversíveis, infelizmente, porque nós, como seres humanos, temos a tendência de nos acomodar, de nos acostumar. Sabe aquela história do sapo? Que se você colocar o sapo na água quente, o que ele vai fazer? Vai pular, a água quente vai pular na hora. Puf, pulou. Agora, se você colocar ele na água fria, você for esquentando, ele morre cozido ali. Morre cozidinho. Por quê? Ele vai se adaptando. Então, essa adaptação no que é ruim é que, oi, Sandra, beijo, paz, Senhor, a minha amiga Sandra. Então, aí a pessoa se acostuma com o que é ruim, só que o corpo vai definhando, o psicológico vai arrebentando, você vai ficando doente, né? Então, é isso. Então, a primeira coisa para você ajudar, você nunca deve julgar. E como que você deve ajudar? Essa tua estratégia foi perfeita, que você falou lá no início. Quando a gente leva uma amiga, leva uma irmã, leva alguém para uma situação de harmonia, leva para uma situação de como deve ser a coisa, leva a pessoa a refletir, nossa, mas eu não vivo isso, tem alguma coisa errada comigo. Né? Então, é uma forma silenciosa de você introduzir na mente da pessoa que ela pode viver também. Se tem fulano vivendo, é possível. Que ela tem o direito de ser feliz também. Ela tem o direito, né? Que ela tem o direito. Agora, uma coisa muito importante, gente, que eu vi, Auri, é assim, se há um indício, se você tem conhecimento de que há indício de violência física e feminicídio, aí denuncia. Tem que denunciar. E o legal é que não precisa se identificar, Auri. Não precisa. Né? Existe toda uma proteção, né? Com a mulher, com a vítima, literalmente a vítima. Pode ser de forma anônima, você denunciar, sabe? Se você mesmo está sofrendo, você mesmo pode denunciar a tua situação de forma anônima. Porque são situações delicadas, né? Então, se você vê que há indício de feminicídio, de realmente violência física, denuncia, porque é totalmente, né, inadmissível. Você vê uma coisa e não poder fazer nada. Não, você pode. Né? Ainda que de forma anônima, não precisa se identificar, mas já dá o toque. Né? E aquilo, né, Auri? Tipo, eu tô aqui, se você quiser eu posso te ajudar, né? Mas não pode ir além disso, porque a gente não pode se meter muito, né? A gente fica com essa dor no coração de dizer assim, nossa, eu vou me meter. Então, a gente também não pode impor nada, porque a outra pessoa já impõe, imagina, né? E uma coisa que eu estudei bastante com relação à questão de que denunciar dá susto, né? Bandido,
a gente tem que tomar todos os cuidados, mas bandido também tem medo, né? Porque ele pode ser preso, ele pode ser... Então, ele também pode... Ele vai sofrer a sanção dele. Então, dá um susto. Acho que a denúncia dá um susto em quem está abusando. Sim. Dá um susto, sim, sabe? Então, eu acho que é interessante. Então, eu tenho alguns telefones que é legal. Ah, tá, uma pergunta muito legal é o seguinte. Ah, somente a Delegacia da Mulher pode fazer boletim de ocorrência? Não. Qualquer delegacia pode fazer o boletim, ou o delegado, o investigador, ele recebe aquela mulher e ele encaminha, ainda que seja para ele encaminhar para uma delegacia, mas vá para a delegacia, vá para a delegacia. Não importa se é da mulher, não importa. Tem que ir para a delegacia, porque qualquer delegacia está apta para receber uma mulher que está sendo agredida, né? E aí eu queria saber se você tem mais alguma dúvida, alguma coisa com relação aos tipos de violência. Foi perfeita as informações, foram perfeitas as informações. Davi, foi perfeito. João Pedro, por favor. O Davi me chamando aqui. A Angélica está falando aqui, e você, mulher que sofre violência, seu pastor que te aconselha a orar, denuncia seu marido e seu pastor, é verdade. Teve essa campanha aí há algum tempo atrás. Sim, sim. Porque existe muito isso. Apesar que, graças a Deus, assim, hoje eu convivo mais assim, com pessoas que têm a mente mais aberta em relação a isso. Como você citou no começo da live, que você ouviu algo muito infeliz de um pastor bem senhorzinho de idade. Quero crer que às vezes é até falta de conhecimento, ignorância de conhecimento. Mas existem realmente alguns assim que defendem isso e a gente tem que ter muito cuidado. Porque, primeiro que se ele é sinônimo de alguém que aprova a violência, ele não está seguindo a Bíblia, né, Simone? Já está totalmente errada por aí. Então, esse tipo de conselho tem que ser zerado, com certeza. Sabe, Auri, às vezes eu lido com bastante gente cristã, porque eu sou cristã. Então, eu tenho, vamos colocar aí, 50% de clientes cristãos, 50% de clientes não cristãos. O que eu percebo nos clientes cristãos é que eles espiritualizam tudo e alguns chegam para mim, ai, doutora, mas eu não vou processar isso aqui no meu trabalho porque, ai, o que Jesus vai achar? Não, você tem que buscar o seu direito, tá bom? Até respondendo para essa moça, tá? Então, assim, se você pedir um aconselhamento para o seu pastor, pela questão religiosa, em princípio, ele vai procurar dizer, olha, minha filha, eu vou conversar com o seu marido, nós vamos orar para ver o que vai resolver. Só que é o seguinte, tudo tem limite. Você já fez uma primeira conversa. Então, a segunda conversa já não vai mais ser com o seu pastor. A segunda conversa já vai ser com o delegado. Porque você está buscando o seu direito. Exato. É o seu direito. E só você que sabe o tanto de abuso que você sofre, né? Então, na verdade, é isso. Eu vejo que essa questão... geralmente alguém que é agressor, Simone, é difícil, não que a gente quer ser pessimista, a gente até quer ser positiva e acreditar na mudança das pessoas. Mas a gente, João, Pedro, por favor, mas a gente também tem que entender que geralmente o agressor agride uma vez, agride outras vezes. É difícil ter essa reintegração, né? Então, aí vai do quê? É aquilo que a gente estava falando aqui, e como ajudar. Nós temos que ajudar com limites. Porque eu tenho um limite, a Auriane tem um limite, a Elaine tem outro limite. Cada um tem um limite. E eu não vou dizer qual é o seu limite. Então, chegou no seu limite, minha amiga, nós temos que buscar o nosso direito, aquilo que temos de direito. Né? É isso, não tem muito que espiritualizar muitas vezes certas coisas, né, Aurinha? A gente tem que... Com certeza, tem que fazer até o que o apóstolo Paulo fala, usar o raciocínio. Isso é racional, a gente precisa usar o que a gente tem de racional, porque até porque as emoções já estão feridas. E aí, se o seu racional não pensar que você tem direito e você precisa buscar esse direito... Aí realmente você vai ficar ali vivendo uma vida medíocre, né? Que vai te matar aos pouquinhos. Tem mulheres que foram mortas não no dia que o seu agressor matou, mas durante, ao longo do processo, elas já foram mortas.
agredidas e mortas há muito tempo, estão acabadas, dilaceradas sentimentalmente, então tem que procurar ajuda psicológica muitas vezes. Eu confio muito no poder da oração, meninas que estão me assistindo, mas eu sei que existem pessoas que precisam de um tratamento profissional, que ajuda muito. Deus deixou os médicos aí para nos tratar, entendeu? Sim. Então, é uma questão que você tem que buscar ajuda e que você tem que procurar o seu bem, fazer bem para você. Verdade. Então, independentemente dessa questão religiosa, né? Então, para evitar mais essas consequências, né? Eu louvo a Deus porque, por exemplo, eu tive um limite, né? Você conhece um pouco da minha história, Auri? Sim, foram 15 anos que eu perdoando. Mas chegou um tempo em que eu disse, não vou mais, não quero mais. Não é que eu não vou mais perdoar. Sim. Perdoei, mas segue o caminho. Eu não quero mais para mim. É assim, para mim eu não quero mais. Então, isso é uma decisão que é necessária, né? Entendeu? Aí eu vou deixar aqui, meus amores, eu vou deixar aqui os canais, olha. O 180, o 180, na verdade, 180 é específico, o canal, o número 180. Ele é uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. Esse 180, ele é ótimo, tanto para ouvir a mulher que está sendo abusada, como também para prestar algum tipo de denúncia. É uma central de atendimento à mulher. 180. E o 190 é Polícia Militar, gente. Também. Polícia Militar também está aqui para ajudar no que precisa. Eles estão preparados para isso também, para enfrentar esse tipo de situação, né? Exatamente. Esse canal 180, ele registra e encaminha denúncias de violência contra as mulheres aos órgãos, entendeu? Então, é bem específico esse 180 para poder estar fazendo uma proteção mais efetiva para essa mulher que está sendo abusada. Então, olha... Aprendi demais. Meu Deus, Ariane, muito. Que bacana. Olha, você sabe que eu fiz o teste hoje. Geralmente eu fecho a live e abro uma nova. Mas hoje eu tô deixando correr. E daí eles estão deixando ainda aberto. Isso é muito bom. É uma delícia. Mas ficou uma delícia mesmo. Então, realmente esse bate-papo assim é muito bacana. Eu aprendo. Quem estuda para falar também aprende. As pessoas que assistem aprendem. Nem todo mundo escuta na hora, mas depois assiste depois. Eu passo para o YouTube, depois passo para as pessoas também. O intuito realmente é esse: trazer informação para as pessoas que muitas vezes não têm acesso, e tudo bem que a gente vive num mundo bem tecnológico hoje, mas são muitas informações, às vezes, que não são verdadeiras, né? A gente está vivendo também a época da fake news, então isso é bacana. A Elaine está dizendo que pena que chegou tarde, depois ela assiste, né? Não tem problema, ela vai assistir desde o comecinho. Vai ficar disponível aqui no meu Instagram e eu também vou passar para o canal do YouTube. Então, gente... Fake news mesmo, é o que você falou, é se instruir para evitar fake news, né? Com certeza, mas não vai ficar só nessa, viu, Simone? Vou te chamar mais vezes, tá bom? É bem bacana toda a experiência que a Simone tem aí como advogada, mas também no meio cristão. Eu acredito que deve ser muito conselheira de muitas mulheres da igreja, porque realmente a igreja é um lugar que precisa. A igreja é um lugar que precisa, gente. Existe sim mulheres muito subjugadas dentro da igreja que às vezes nem sabem que estão sendo. Que aí acontece a Renata, que estuda comigo, aluna de pedagogia também. Parabéns às duas, assunto muito importante. Gente, eu sempre sou parabenizada nas lives, mas prestem atenção, eu só abro a live. As informações são as pessoas que eu trago, que estão vindo aqui de coração, voluntariamente. Eu só tenho que te agradecer, Simone. Muito obrigada. Que Deus abençoe, que Deus continue prosperando seu caminho em tudo, viu? Doutora Simone, que orgulho, ó, sua amiga, Sandra. Gente, obrigada mais uma vez aí por todos que assistiram. Divulguem, ajudem. Vamos aconselhar umas às outras, não vamos julgar e vamos nos ajudar umas às outras, né, Simone? Isso é bem importante. Obrigada, querida. Deus abençoe. Fique com Deus, viu? Deus abençoe. Beijo. Fica com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite e bom final de semana. Tchau, tchau.